vamos tentar perguntas objetivas para a gente dar uma maior dinâmica e ter condições de ter um maior número possível de perguntas. Eu acho que já temos uma pergunta que estava aqui até com o nosso Roberto Gianetti, do Ricardo, né? Ricardo Ferraz, por favor. O vice-governador Ricardo Ferraz, por favor. Queria fazer um registro sobre a extraordinária liderança do senador Rodrigo Pacheco, que lidera o Senado, lidera uma pauta reformista, estruturante, que tem feito a diferença em nosso país. Por certo, esse é um esforço coletivo, mas tem a liderança do senhor à frente do Senado da República, que tem exercido também um papel de poder moderador em nosso país, nesse ambiente de tantas incertezas e de muitos conflitos. O tema da energia é um tema que pode colocar o nosso país como um hub de soluções verdes. E um desses temas, no aproveitamento das nossas oportunidades, está a regulamentação do wind offshore, ou seja, a possibilidade de nós trabalharmos esse grande potencial brasileiro. Esse projeto já foi aprovado pelo Senado da República, está em tramitação na Câmara Federal. Possibilidade de uma conjugação de esforços para que o Congresso brasileiro pudesse oferecer uma resposta a essa questão, porque nós temos um potencial enorme de investimentos para acontecer do Oiapoque ao Chuí, inclusive na margem equatorial do nosso querido senador Davi Alcolumbre. Essa é a pergunta que endereço à Sua Excelência. Obrigado. Muito obrigado, meu caro Ricardo Ferraço. Eu quero primeiro agradecer as referências elogiosas a meu respeito e retribuí-las com toda a justiça a você pelo político que é, né? Pelo que representou no Senado Federal, um senador muito competente, hoje vice-governador do Estado do Espírito Santo, autor da proposta de emenda à Constituição da Reforma Política de 2017, que eu, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, quando eu era deputado, pude pautar naquela ocasião para a admissibilidade. Foi um grande avanço da política brasileira. Só a título de registro, o que foi feito em termos de reforma política em 2017, proibindo coligações partidárias nas eleições proporcionais, estabelecendo a cláusula de barreira de desempenho, projeta para que tenhamos menos de 10 partidos no Brasil, o que melhora, consequentemente, a representatividade política. Isso foi obra sua, foi obra do Senado na ocasião, tem todo o meu reconhecimento. A cláusula de barreira, inclusive, já devia ter sido implementada antes daquela sua iniciativa, mas por força de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, acabou se suspendendo a vigência, mas depois foi ratificada na PEC. De fato, você pontua, Ferraço, um tema que já foi objeto de apreciação no Senado Federal. Um grande entusiasta dessa proposta foi o atual presidente da Petrobras, quando era nosso colega, o senador Jean Paul Prats, senador pelo estado do Rio Grande do Norte, justamente dessa possibilidade, dessa perspectiva de se gerar energia fora do território, não é? Então, isso é inovador, evidentemente, isso é de vanguarda, mas isso, naturalmente, tem um custo também muito elevado. E essas ponderações todas foram objeto de discussão no Senado. Hoje o projeto já aprovado no Senado está na Câmara dos Deputados. Eu quero crer que ele integra, sim, um rol de prioridades do Congresso Nacional, já o foi pelo Senado e será pela Câmara dos Deputados. Lembrando que, quando eu me referi à Copa do Mundo, de fato, isso nós temos que ter muita atenção, porque o Brasil tem toda a condição de não ir a reboque. O Brasil tem toda a condição de ser protagonista e estar um pouco à frente nisso por tudo que a natureza nos impôs de condição para isso. Lembrando, inclusive, é um registro que se faz, muita gente critica o Brasil sobre tudo, né? Até aquilo que a gente tem como ativo e valor acaba conseguindo criticar. Isso se aplica à matriz energética. Nós temos a matriz energética mais limpa e renovável da América Latina, uma das mais limpas e renováveis do mundo. Nós temos 85% da nossa matriz energética renovável em hidrelétrica, biomassa, eólica, solar. Temos agora a perspectiva do hidrogênio verde, temos o etanol, temos as eólicas offshore. Então, todas essas iniciativas, a regulação do mercado de crédito de carbono, com toda a provocação do senador Romero Jucá, nós teremos toda a atenção e dos governadores para que façamos o melhor projeto possível. Então, nós temos toda a condição de avançar, sim, nessa pauta, mas sem desconhecer aquilo que nós já temos de muito positivo, de muitos avanços no Brasil, e dentro disso, evidentemente, este projeto já aprovado do Senado, eu acredito muito
que a Câmara também possa se desincumbir deles, sabedores todos de que isso tem um custo mais elevado, mas que nós não podemos deixar de ter como uma alternativa futura, quando eventualmente nós não tivermos mais condição de gerar no território nacional ou devamos priorizar para outras coisas que não a geração de energia. Então, sua ponderação é muito salutar, muito bem-vinda e acaba nos instando a esse sentimento de apreciação na Câmara em relação a esse projeto. Muito obrigado. Obrigado, senador. Obrigado também ao governador. Nós já temos mais um pedido de uma pergunta aqui do professor Matheus. Por favor, se puder levantar a mão, aqui, por favor, e se identificar, professor, se puder, e para vice-governador, e também, se puder, a quem vai dirigir a pergunta. Obrigado. Obrigado, professor Carlos. Na verdade, uma pergunta aos nossos senadores, ao meu presidente conterrâneo mineiro, exportado, né, senador Rodrigo Pacheco? Eu falei, eu e o senador temos em comum o fato de sermos mineiros por opção, né, senador? Ao senhor e ao senador Alessandro, presidente, eu gostaria de entender qual é a visão que o senhor vê prevalecendo hoje dentro do Congresso como um todo, a respeito do tema da transição energética, presidente, porque o senhor, e aí a pergunta é menos sobre a pauta legislativa e mais sobre o termômetro de sensação política. O senhor, como já foi dito, esse homem equilibrado que é e conhecedor das nossas realidades para além da fronteira amazônica, percebe, obviamente, que nós sofremos uma leitura internacional como se a Amazônia, o Brasil, se restringisse em termos de bioma. Então, toda vez que nós falamos em sustentabilidade, a resposta imediata de quem está do outro lado da mesa é perguntar sobre Amazônia, desflorestamento, e todos os problemas que nós temos ali. Eu ando um pouco preocupado com o fato da gente ter negligenciado, por exemplo, o tratamento tributário da biomassa, da energia a partir de biomassa, ao longo dos últimos anos, do fato da gente estar falando em eletrificação de frota no Brasil, quando o consumo do etanol já corresponde a praticamente 20% da nossa frota, como se a elétrica fosse. Então, isso é um dado que me chama a atenção, né? Dos 40 milhões de carros leves que existem no Brasil, o consumo atual de etanol representa o equivalente a 8 milhões de carros elétricos. A Europa inteira tem 500 mil carros elétricos rodando hoje. E a gente está falando em eletrificação com prejuízos muito graves aos nossos parques industriais automotores, em São Paulo, Minas, Paraná. Então, eu queria entender um pouco do senhor, como é que o senhor enxerga essa discussão da transição energética na direção de tecnologias que não necessariamente conversem com a realidade brasileira e se nós corremos o risco da moda nos atropelar economicamente ao longo dos próximos anos. Bom dia, obrigado, professor Matheus. Acho que, em conjunto aqui com o Rodrigo, dá para a gente dar um norte com relação a isso. De fato, você tem soluções brasileiras que são muito mais eficientes, do seu ponto de vista de geração de energia e sustentabilidade. Mas elas não necessariamente têm aceitação global, e é um mercado global. Nós presenciamos no momento, e eu vejo como subestimado, pouco analisado, um movimento ousado, que é essa ampliação dos BRICS. Ontem eu conversava rapidamente com o nosso amigo aqui da Toyota, e ele me reportava a definição, a determinação, a decisão política de implantação do etanol como combustível, como carro-chefe da renovação de combustíveis na Índia. E aí, quando você tem essa ampliação de mercado, aí sim as soluções brasileiras se transformam em soluções globais competitivas. Então, acho que a grande definição é essa. E é muito importante entender também que a eletrificação é um caminho importante, mas você tem um problema do descarte de bateria, durabilidade de bateria, mineração, para que ela seja viável. É uma série de fatores que tem que ser levado em consideração, mas particularmente eu entendo que com o mercado consumidor suficiente, o Brasil tem totais condições de liderar esse processo. E isso parte também, sem dúvida nenhuma, do nosso agro, da questão da geração de energia através do etanol, por exemplo, biodiesel, etanol e outros tantos. Obrigado, senador. Eu gostaria de pedir mais uma vez. Desculpa, comentário do Fulano. Muito breve, até para permitir a participação de outros. Agradecer muito ao professor Matheus, nosso vice-governador. Eu participei, Matheus, de 2 conferências do clima representando o Congresso Nacional em Glasgow, em 2021, e em Sharm el-Sheikh, no Egito, em 2022. E eu pude perceber que, por mais que nos esforçássemos em mostrar algo positivo do Brasil
relativamente à nossa matriz energética renovável, ao nosso etanol, que é inovador, não poluente, né? Obviamente que ele tem um impacto para a sua produção, mas é algo realmente que é digno de nota. O fato de termos 66% da nossa área brasileira em estado natural, portanto preservada, enquanto países desenvolvidos se devastaram e devastaram suas florestas na Revolução Industrial para gerar produto interno bruto, para aumentar a renda per capita, para se industrializarem e se enriquecerem. Hoje os países desenvolvidos exigem de nós uma preservação que eles não fizeram no passado, sem que haja uma compensação. A compensação está prevista de 100 bilhões de dólares por ano, mas não pagam justamente invocando o fato de nós descumprirmos a lei e fazermos desmatamento ilegal das nossas florestas. E eu percebi que, por mais que tenhamos coisas positivas no Brasil, e inovadoras, o foco era monotemático no desmatamento ilegal. Então, nós temos que reconhecer, de fato, que nós não conseguimos vencer o discurso e que existe uma realidade, de fato, grave de desmatamento ilegal que precisa ser combatida. Então, o que eu considero como princípio do governo federal, do Congresso, das instituições de um modo geral, é que possamos fazer o enfrentamento do desmatamento ilegal das nossas florestas, possamos ter o aparelhamento dos órgãos ambientais, possamos ter leis rígidas, já temos, inclusive, com preservação de 80% no bioma amazônico, 20% em alguns biomas, 50% em outros biomas. Então, nós temos essas regras, mas fazer cumprir a lei e exigir, naturalmente, essas compensações financeiras. E a transição energética é o que eu disse, nós temos toda a condição de fazê-la dentro das nossas circunstâncias. Quando fala-se realmente de eletrificação de frota, evidentemente que nós não conseguiríamos fazer com passe de mágica a eletrificação, até porque isso gera também um outro impacto, que são onde nós vamos ter energia para isso tudo. E nós temos o etanol. Então, é perfeitamente possível mesclar e mostrar para o mundo que ambas as energias são renováveis e que isso é um ativo nacional que precisa ser valorizado. Então, vamos caminhar nessa toada. É muito importante não se ter intransigência em relação a isso e nem aceitar imposição de vontades, né? Vamos fazer o nosso dever de casa e mostrar que nós temos uma boa realidade no Brasil e um futuro promissor. Obrigado, senador. Nós já temos aqui também uma pergunta do prefeito Rafael Greca, mas vou reiterar aqui, cada um que queira fazer a pergunta, por favor, levantar a mão para que a gente possa identificar aqui e também a quem dirige a pergunta. Mas vamos ao prefeito Rafael Greca, por favor, com a palavra. Bom dia. Ao agradecer ao João Dória a oportunidade que dá aos prefeitos, o prefeito Edivaldo Nogueira, da Frente Nacional de Prefeitos, e eu e os outros prefeitos que estão comigo aqui, queremos nos dirigir ao presidente Rodrigo Pacheco e a todos os presentes sobre a ideia do que é urgente e o que é necessário nesse momento para o Brasil. Nós temos o dia a dia e temos o futuro. Por exemplo, nesse momento, nós precisamos que o governo federal contemple as linhas de financiamento ou contemple os recursos para financiar o transporte dos idosos. No passado, em bom momento, o Congresso criou a gratuidade dos idosos. Os idosos adoram passear no transporte coletivo de Curitiba, mas isso custa 70 milhões por mês. Por mês não, desculpe, 70 milhões por ano. Todas as cidades brasileiras têm o mesmo problema. Seria muito importante, já no orçamento federal, haver o financiamento da gratuidade dos idosos e também todas as leis que financiam gratuidades preverem provimento da onde virá esse recurso, porque não se pode mandar a conta para as cidades, ainda mais nesse momento que nos angustia da reforma tributária. Agora, prosseguindo, eu acho que nós precisamos ver também o futuro. Eu estou comprando 70 ônibus elétricos, eu estou fazendo uma licitação internacional, o Banco Interamericano de Desenvolvimento está nos ajudando, o presidente Ilan esse plano de clima. Me parece ser essa
a boa estratégia para o Congresso contemplar a ideia de descarbonização. E, por outro lado, eu quero dizer que estou fascinado com o pensamento do deputado Carlos Sampaio de que é mais forte defender do que acusar. A ideia de defender provoca a busca da harmonização, e é uma coisa que o Brasil precisa tanto. Ninguém aguenta mais um Ministério Público ensandecido, como também ninguém aguenta mais uma mídia também sem contemplar o lado bom das coisas. O noticiário não dá o lado bom das coisas. Eu fiz uma pirâmide solar em Curitiba com 8.600 painéis fotovoltaicos. O Jornal Nacional levou 3 meses para pôr a matéria no ar. Porque a notícia boa não interessa, só interessa a notícia ruim. Era isso. Bom, ao meu simpático amigo Rafael Greca, eu quero agradecer pela pergunta, dizer a todos os prefeitos que aqui estão, na pessoa do Edivaldo Nogueira, que é o presidente da Frente dos Prefeitos, Nacional dos Prefeitos, nós estamos com uma grande preocupação, que é urgente de fato, relativamente à renegociação, a possibilidade da reabertura da renegociação das dívidas previdenciárias dos municípios, a utilização de saldos de fundos de saúde e de assistência social, que são alguns bilhões parados nesses saldos, que às vezes não se pode usar em razão dessa rigidez burocrática, que pode haver, então, autorização para que os municípios possam usá-lo. As compensações inerentes ao ICMS, fruto das leis que votamos no ano passado em razão de um momento de necessidade, que, obviamente, agora estados e municípios precisam ser compensados. E as emendas, evidentemente, de toda a natureza, as emendas parlamentares, para que possa socorrer os municípios nesse momento, a liberação desse recurso para socorrer os municípios nesse momento. Além, obviamente, da reivindicação que é feita do aumento do FPM e do próprio índice extraordinário de FPM nesse momento de crise. Tudo isso está na mesa, nós vamos cuidar de evoluir. Você se refere, Greca, à questão dos idosos. No ano passado, nós fizemos uma opção no Senado Federal de aprovar um projeto de lei para garantir a gratuidade. Ninguém questiona a gratuidade, que continua a existir, evidentemente deve continuar mesmo, porque ela é muito justa, mas impondo a reparação aos municípios para que não se imponha aos municípios esse dever. Esse é um dever do Estado brasileiro e, obviamente, nós garantimos, sem prejuízo da aprovação do projeto de lei que ainda está pendente de apreciação na Câmara, garantimos na proposta de emenda à Constituição 2 bilhões e 500 milhões de reais para os municípios brasileiros suprirem essas suas dificuldades com a mobilidade. E isso deve se repetir. É fundamental que se garanta a compensação aos municípios para se garantir a gratuidade dos idosos. E que não se confunda, em algum momento confundiram isso, alguma fala minha, que eu estava questionando a gratuidade, absolutamente. Não há retrocesso na gratuidade, eu repito, há, obviamente, um compromisso de compensar os prefeitos, sob pena dos prefeitos terem que fazer readequações de equilíbrio de contrato que importem aumento extraordinário de tarifa e isso é suportado, obviamente, pela camada mais pobre da sociedade. Então, esse é o nosso dever como Estado brasileiro. Em relação à eletrificação, não há dúvida, boa parte da poluição urbana advém das frotas de ônibus que consomem combustíveis fósseis, o óleo diesel. Então, eu considero que o primeiro foco deve ser, de fato, a transformação da frota de combustível fóssil por combustível elétrico, com matriz elétrica, e, evidentemente, que o Estado brasileiro deve incentivar isso, tanto em termos de tecnologia, de relações internacionais, de importação de tecnologia e desenvolvimento de tecnologia local, quanto de incentivos de natureza tributária para que se possa estimular os municípios nesse sentido. Então, todas as suas ponderações são muito bem-vindas, são por mim registradas e serão levadas adiante no âmbito do Senado Federal. E vou continuar cuidando de Curitiba, como cuidei recentemente do empréstimo, que foi muito importante para a mobilidade de Curitiba, e vou cuidar de Jundiaí também, que o Luiz Fernando já me pediu, para poder liberar o empréstimo de Jundiaí. Do Banco BRICS. Tá. Nós vamos cuidar de todos. Esse é um poder. Greca, de todos os poderes que o Senado Federal tem, esse poder de autorizar os empréstimos, a gente gosta muito de ajudar os municípios. É muito bonito. Obrigado. Obrigado, senador.
para ficarmos absolutamente dentro do nosso horário, vamos concluir aqui o debate. Eu queria registrar a presença já aqui conosco do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Ilan Goldfein. O Ilan vai falar logo a seguir. Ele, aliás, que é a capa da nossa revista Lídia aqui, que vocês podem ler também. Tá bem aqui na capa.